eu dou esse nome, o golpe da proposta, que foi algumas coisas que eu via que acontecia quando eu elaborava uma proposta para a empresa e depois a empresa começava a desenvolver o trabalho, e às vezes até com algumas sugestões que eu tinha feito e não me contratava, né? E eu não entendia, e eram empresas que eu não tinha um vínculo afetivo, de confiança, um trabalho anterior. Mas como eram empresas que me buscavam, né, pela minha expertise, pela minha experiência, e para mim era interessante prestar serviço para aquelas empresas, né, uma, né, pelo faturamento, né, que se eu trabalho eu ganho, se eu não trabalho eu não ganho, né, isso é uma questão que acontece com o consultor. E também, né, quem era a empresa, né, por ter ela daí no meu portfólio como cliente, enfim. E aí eu fazia aquela proposta super primorosa, com um monte de informações, de detalhes e tal. E depois a empresa não me contratava. Até que um dia eu li eu ficava meio cabreira, eu ficava meio desconfiada, frustrada, né, também frustrada e com uma certa raiva, porque eu falava, poxa vida, estão fazendo algumas coisas que eu sugeri agora e não contratou meu trabalho. Mas o problema não estava com a empresa, né? O problema estava comigo. Eu que estava errado, eu que tinha que mudar. Até que um dia eu li uma reportagem do presidente de um grande grupo de educação que tem aqui no Brasil. Nessa reportagem, ele disse o seguinte, que quando esse grupo era pequeno, quando ele era um pequeno empresário, e ele não podia pagar consultor para fazer, né, o trabalho, para resolver alguns problemas, porque geralmente o consultor está associado com, vai resolver problema. O que esse presidente desse grande grupo de educação, que está aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome, nem sobre tortura, apesar dele ter falado isso na mídia, saiu no jornal, esse presidente falou o seguinte, ele falou, olha, quando a gente não tinha verba e tinha problemas para resolver, eu pedia propostas de consultoria para alguns consultores que eu sabia que era especialista naquela área, que tinha aquela competência naquela área, né, para poder me ajudar a resolver aquele problema. O consultor vinha, apresentava a proposta, falava como ia ser feito, o que devia ser feito, o passo a passo que devia ser feito, tarari, tarará. E aí esse presidente falando. E aí eu pegava esse conhecimento do consultor, que ele trazia na proposta dele, e aplicava na empresa e resolvia o meu problema. Ou seja, ele tinha uma consultoria de graça. Só que o consultor, ingenuamente, achava que estava, né, com uma possibilidade de contratação. Mas esse presidente ele já fazia intencionalmente para poder ter as informações do consultor, de graça. Por isso que eu chamo de golpe da proposta, né? Que infelizmente tem. E eu aprendi, por ensaio e erro, a me proteger em relação a isso também. E eu desenvolvi um método que se chama método PSI, que é né, o P é de prospecção, o S é de serviço contratado e o I é de intervenções. E nesse método PSI, eu incluí, né, esse método que é resultado da minha prática, dos meus erros e acertos, né, eu incluí uma forma da gente se prevenir em relação ao golpe da proposta.